Passado. Depois de concluir que podia me safar dessa história, passei o restante da noite planejando os detalhes, pensando em maneiras de fazer com que Jack estivesse exatamente onde eu queria no momento oportuno. Como o meu plano dependia da derrota dele no julgamento no caso Thomasin, analisei bem o comportamento de Jack e planejei outras opções se necessário. Pensei com muito cuidado no que faria se ele vencesse, e no fim decidi que o drogaria de qualquer forma. Quando ele estivesse inconsciente, eu ligaria para a polícia. Se eu mostrasse o quarto no porão e o quarto onde ele me mantinha prisioneira, talvez acreditassem em mim. Se eu não conseguisse drogá-lo antes de ir para o aeroporto, tentaria fazê-lo tomar os comprimidos no avião e pediria ajuda quando chegássemos à Tailândia. Nenhuma das soluções era brilhante, mas eu não tinha alternativa, a não ser que Jack perdesse. E mesmo se isso acontecesse, não havia garantias que ele traria um copo de uísque para se lamentar no quarto. No dia seguinte, no dia do veredito, passei a manhã esmagando os comprimidos até que se tornasse um pó fino, escondendo-os num bolo de papel higiênico amassado que enfiei dentro da manga da blusa como se fosse um lenço. Quando ouvi o ruído dos portões se abrindo e os pneus atravessando o cascalho, enquanto Jack se aproximava da porta no meio da tarde, comecei a temer que o meu coração fosse explodir. O momento finalmente havia chegado. Eu precisava agir, independente se ele tivesse ganhado ou perdido. Jack entrou no hall, fechou a porta e baixou as persianas. Eu o ouvi abrir a porta do closet, atravessar o hall até a cozinha, seguindo pelo barulho familiar das portas do freezer sendo abertas e fechadas. O tinido dos cubos de gelo batendo num copo prendia a respiração, e depois em outro. Ouvi passos pesados enquanto ele subia a escada, deixando claro que eu precisava saber. Comecei a esfregar o meu olho esquerdo com força, para que ele estivesse vermelho e inflamado quando Jack abrisse a porta. E então, perguntei, como foi? Ele estendeu um copo para mim. Perdemos. Perderam? Falei pegando o copo. Sem se incomodar em responder, Jack levou o copo aos lábios, e temendo que bebesse tudo antes que eu tivesse a oportunidade de drogá-lo, me levantei rapidamente da cama. Eu estou com alguma coisa no olho desde hoje de manhã, expliquei, piscando rapidamente. Pode dar uma olhada? O quê? Você pode ver o que tem no meu olho? Acho que deve ter um inseto nele ou algo assim. Enquanto Jack examinava o meu olho semiaberto, passei o papel com pó escondido na manga da camisa para a palma da mão. O que aconteceu? Perguntei, desembolando o papel da manga da melhor maneira possível com os dedos de uma mão. Dana Anderson acabou comigo, respondeu ele, amargurado. Você pode abrir um pouco mais o olho? Com um movimento sutil, larguei o copo e deixou o pó cair dentro dele. Não consigo. Ele está incomodando muito, falei, misturando o líquido com o dedo. Você pode tentar? Eu seguro o seu copo para você. Com um suspiro de irritação, Jack me passou o seu copo e abriu o meu olho com as duas mãos. Não estou vendo nada. Se tivesse um espelho aqui, eu mesmo encontraria, resmunguei. Não importa, provavelmente vai melhorar sozinho. Jack estendeu a mão para pegar o copo e entreguei o meu a ele. Vamos brindar aqui. A revanche, respondeu ele soturno. Ergui o meu copo. A revanche, então. Bebi metade do uísque de uma vez e fiquei feliz em vê-lo beber também. Ninguém me faz de palhaço. Anthony Thomasin também vai pagar por isso. Mas ele é inocente, protestei, pensando no que eu poderia fazer para manter Jack falando até os comprimidos começarem a fazer efeito. O que isso tem a ver? Quando Jack ergueu o copo para tomar outro gole, fiquei desesperada ao ver grãozinhos brancos flutuando no uísque.
Você sabe qual que é a melhor parte do meu trabalho? Não, qual é? Me sentar na frente de todas aquelas mulheres espancadas e imaginar que fui eu que bati nelas. Ele tomou o restante da bebida. E todas aquelas lindas fotos dos ferimentos, acho que dá para chamar isso de bônus. Enfurecida, levantei o copo e, incapaz de me controlar, joguei o resto do uísque no rosto dele. Seu urro de raiva e a certeza de que eu havia agido cedo demais quase me paralisaram. Jack partiu para cima de mim com os olhos semicerrados por causa da ardência do uísque, e aproveitei sua cegueira momentânea para empurrá-lo com toda a minha força. Jack caiu desajeitado na cama e usei os poucos segundos disponíveis. Bati a porta ao sair e corri escada abaixo até o hall, procurando urgentemente onde me esconder. Jack não podia me pegar, não por enquanto. Lá em cima, ouvi a porta bater na parede com força e Jack desceu a escada com passos pesados. Corri para o closet e me escondi no guarda-roupa, esperando ganhar alguns segundos preciosos. Desta vez, não havia melodia em sua voz ao me chamar. Em vez disso, Jack urrava o meu nome, prometendo fazer tantas coisas horríveis comigo que tremia atrás dos casacos. Vários minutos se passaram e eu o imaginei andando pela sala de estar me procurando atrás de cada móvel. A espera era insuportável, mas eu sabia que a chance de os comprimidos surtirem efeito aumentava a cada minuto que passava. Até que eu ouvi o barulho inconfundível dos seus passos vindo para o hall. Minhas pernas ficaram bambas e quando a porta do closet foi aberta, escorreguei até o chão. Um silêncio horripilante tomou conta do ambiente. Eu sabia que Jack estava ali do lado de fora do guarda-roupa e tinha certeza de que ele sabia que eu estava ali dentro. Jack parecia satisfeito em me aterrorizar, certamente se delirando com o medo que emanava de cada poro do meu corpo. Temi que pudesse haver uma chave no guarda-roupa, e a ideia de que Jack pudesse me trancar ali a qualquer momento me deixou sem fôlego. Se eu não fosse capaz de seguir adiante com o plano, não conseguiria salvar Miley. Cega de pânico, eu me joguei nas portas. Elas se abriram de uma só vez e eu caí encolhida aos pés de Jack. Ele me levantou pelos cabelos, exibindo a raiva que sentia. Com medo de que me machucasse fisicamente, comecei a implorar por piedade, me desculpando e pedindo a ele que não me levasse para o porão, falando sem parar, argumentando que faria o que ele quisesse se não me trancasse lá. Jack reagiu como o esperado quando mencionei o porão. Enquanto ele me arrastava pelo hall, eu me debati violentamente, obrigando-o a me pegar no colo. Parei de oferecer resistência para que Jack encarasse como uma vitória sua. Enquanto ele me levava para o porão, que havia preparado com tanto cuidado para Miley, eu me concentrei no que precisava fazer. Quando tentou me jogar no chão, me agarrei a ele com todas as minhas forças. Furioso, Jack tentou se desvencilhar de mim, e me xingando a plenos pulmões, percebi que sua voz começava a sair arrastada. Ainda agarrada a Jack, deixou meu corpo escorregar até o chão, e quando cheguei à altura dos joelhos dele, eu os puxei com vontade. As pernas de Jack cederam, e enquanto ele cambaleava em cima de mim, usei toda a minha força para derrubá-lo. Atordoado por causa da queda e com o corpo pesado com o efeito dos comprimidos, Jack ficou imóvel por preciosos segundos. Antes que pudesse vê-lo se recuperar, fugi do quarto e bati à porta. Correndo escada acima, ouvi Jack esmurrar a porta e gritar para que eu deixasse-o sair. Comecei a soluçar de medo diante da fúria de sua voz. Chegando ao hall, chutei a porta que levava ao porão, abafando o barulho de sua voz lá embaixo. Subi de 2 em 2 degraus. Corri para o quarto, peguei os copos e os levei para a cozinha.
tentando ignorar as tentativas desesperadas de Jack de sair do porão e me concentrando no que precisava ser feito. Com as mãos tremendo, lavei os copos, sequei com cuidado e os guardei no armário. Corri para o andar de cima. Fui até o quarto, arrumei a cama, peguei o shampoo, o pedaço de sabonete e a toalha do banheiro e os levei para o quarto de Jack. Tirei o pijama e coloquei no cesto de roupa suja. Fui até o quarto onde estavam as minhas roupas e me vesti rapidamente. Abri o guarda-roupa e peguei 2 pares de sapato da caixa, algumas calcinhas e um vestido. Voltei ao quarto principal e espalhei tudo por lá. Então, peguei a mala que Jack havia me obrigado a arrumar no dia anterior e desci. Eu não estava preocupada em sair de casa. Não precisava da chave para abrir a porta, mas sim em como chegaria ao aeroporto sem dinheiro nenhum. Sabia que Jack provavelmente havia pendurado o paletó que tinha usado naquela manhã no closet, mas não queria revistar as roupas dele em busca de dinheiro e rezei para encontrar algo enquanto procurava o meu passaporte e as passagens. Abri a porta do escritório e acendi a luz. Quando vi os passaportes e as passagens organizadas em cima da mesa, quase chorei de alívio. Havia um envelope ao lado deles e, abrindo-os, encontrei alguns Beckets. Com as mãos escondidas sobre a manga do cardigan, abri algumas gavetas, mas não encontrei dinheiro e não tive coragem de revistar as outras. Peguei minha passagem, o passaporte e os Beckets. Voltei ao hall e, precisando de dinheiro para ir ao aeroporto, fui ao closet e encontrei o paletó de Jack. Abri a carteira com o máximo de cuidado e tirei 4 notas de 50 libras. Eu estava prestes a fechar a carteira quando vi seus cartões de visita. Peguei um, certa de que precisaria ligar para o escritório de Jack em algum momento. Quando percebi que não fazia ideia de que horas eram, fui à cozinha e olhei o relógio no micro-ondas. Fiquei assustada ao ver que já eram 4h30, ou seja, eu já devia estar saindo de casa para encarar o trânsito de sexta-feira e fazer o check-in no aeroporto às 7. Apesar de todo o meu cuidadoso planejamento, eu não pensei como iria para o aeroporto. Cheguei a cogitar chamar um táxi, mas fiquei irritada ao perceber que não tinha nenhum número para pedir um. Usar transporte público estava fora de cogitação, e a estação de trem mais próxima ficava a 15 minutos a pé e eu não queria chamar a atenção carregando uma mala pesada pela rua. De qualquer jeito, eu achava que seria impossível chegar a tempo indo de trem. Ciente que estava perdendo um tempo precioso, voltei para o hall e peguei o telefone, me perguntando se ainda havia telefonista no mundo. Enquanto pensava em alguém para ligar, eu lembrei de Esther. E sem acreditar que ainda sabia o número dela, disquei na esperança de que ela atendesse. Alô? Respirei fundo. Esther, aqui é a Grace. Você está podendo falar? Claro, posso sim. Na verdade, eu estava ouvindo o rádio. Pelo que parece, Anthony Thomasin foi absolvido. Ela parou por um instante, como se não soubesse o que dizer. Imagino que Jack esteja arrasado. Comecei a pensar rápido. Sim, infelizmente ele está bastante mal com isso. Você está bem, Grace? Você parece um pouco chateada. É o Jack, admiti. Ele disse que não pode viajar para a Tailândia hoje porque está com várias pendências do trabalho. Quando ele comprou as passagens, achava que o julgamento do caso seria encerrado muito antes. Mas por causa da nova prova, o amante de Dana Anderson, o processo acabou se prolongando. Você deve estar tão chateada, mas vocês podem sempre viajar depois, não é mesmo? Esse é o problema. Jack quer que eu viaje hoje à noite, como planejado, e disse que vai me encontrar na terça, depois de resolver tudo. Eu falei que preferiria esperar, mas ele insiste que seria uma bobeira desperdiçar 2 passagens.
Ele vai ter que comprar uma nova para terça, sabe? Acho que você não quer viajar sem ele. Não, é claro que não. Dou uma risadinha hesitante. Mas com o humor dele agora, talvez seja melhor. Eu deveria chamar um táxi para me levar ao aeroporto. Jack não pode me levar porque bebeu uma boa dose de uísque quando chegou. Mas não tenho o número de nenhuma empresa e não quero perturbá-lo no escritório para usar o computador para pesquisar. Você conhece alguma cooperativa de táxi? Quer que eu leve você? As crianças já voltaram da escola e Rufus está trabalhando em casa hoje, então não seria problema nenhum. Essa era a última coisa que eu queria. É muita gentileza sua, mas não posso pedir a você que me leve ao aeroporto numa noite de sexta. Respondo apressadamente. Não vai ser muito fácil conseguir um táxi em cima da hora. Quando você precisa sair de casa? Bem, o mais rápido possível, na verdade. Admito, relutante. O check-in é às 7. É melhor aceitar a minha carona. Eu prefiro pegar um táxi. Pode me dar o número? Olha só, eu vou levar você, não tem problemas. Assim, eu consigo escapar da temida hora do banho. Não precisa. Por que você não quer minha ajuda, Grace? Seu tom de voz me deixou em alerta. Eu não quero colocar você nessa situação, só isso. Está tudo bem, a voz dela é firme. Já está com tudo pronto? Sim, a gente fez as malas ontem. Vou avisar a Rufus que vou levar você ao aeroporto e chego aí em 15 minutos, pode ser? Ótimo, obrigada, Esther. Vou falar com Jack. Desligo o telefone assustada com o que havia concordado em fazer. Eu não conseguia imaginar como poderia fingir para alguém como Esther que estava tudo bem. Presente. A aeromoça se inclina para perto de mim. Chegamos a Heathrow em cerca de 40 minutos. Avisa ela em voz baixa. Obrigada. De repente, sinto um ataque de pânico e me forço a respirar devagar, pois não posso desmoronar agora. Mesmo tendo parado para pensar nisso ao me despedir de Margaret na imigração do aeroporto em Bangkok, quase há 12 horas atrás, ainda não faço ideia de como agir quando aterrissarmos. Diane e Adams estão me aguardando e vão me levar para a casa deles. Por isso, preciso pensar com muito cuidado no que vou falar das minhas últimas horas com Jack, porque vou ter que repetir a história para a polícia. O alerta para fivelar o cinto se acende e começamos a descida rumo a Heathrow. Fecho os olhos e rezo para contar a história certa a Diane e Adams, em especial porque Ada está em contato com a polícia desde que o corpo de Jack foi encontrado. Espero que não haja nenhuma surpresa desagradável. Espero que Ada não diga que a polícia está tratando a morte de Jack como suspeita. Se ele disser isso, não vou saber o que responder. Vou ter que improvisar. O problema é que eu não sei dos maiores detalhes. A euforia que senti quando o Sr. Alastair disse que Jack tinha acabado com a sua própria vida, o que significava que meu plano havia funcionado e eu não era considerada suspeita, diminuiu quando ele usou a palavra parece. Não sei se o Sr. Alastair decidiu ser cauteloso ou se a polícia da Inglaterra tinha insinuado que havia dúvidas. Se já estivessem começado a interrogar colegas de trabalho e amigos, talvez concluísse que era pouco provável que Jack cometesse suicídio. Os policiais com certeza me perguntarão por que Jack tiraria a própria vida e eu teria que convencê-los de que perder o seu primeiro caso era uma motivação plausível. Talvez me perguntassem se tínhamos problemas no casamento, mas se eu admitisse que sim e desse detalhes, eles logo considerariam o caso como homicídio e não como suicídio. Eu não podia correr este risco. E o Sr. Alastair disse que Jack morreu de overdose, mas não deu detalhes. Por isso, não sei onde o corpo foi encontrado e não achei apropriado perguntar. E se Jack tivesse saído do quarto no porão, depois de usar um botão escondido em algum lugar? E se antes de finalmente morrer, tivesse subido a escada e chegado ao hall? Talvez tivesse tido tempo de escrever um bilhete para me incriminar antes de morrer.
Não saber esse tipo de informação significa que não estou preparada para o que vem a seguir. Mesmo que o plano tenha dado certo e Jack tenha sido encontrado no porão, a polícia certamente vai me perguntar sobre aquele quarto e o propósito dele. Não consigo decidir se quero admitir que sempre soube da sua existência ou negar. Se eu admitir, vou ter que inventar alguma história, dizendo que Jack costumava ir lá antes dos julgamentos para se preparar psicologicamente e se lembrar do trabalho valoroso que fazia defendendo mulheres vítimas de agressão. Prefiro negar ter conhecimento e parecer perplexa ao descobrir que um quarto como aquele existia na nossa bela casa. Afinal, como ele ficava bem escondido no fundo do porão, seria possível que eu não soubesse da sua existência. E pense em outra questão. Se por algum motivo a polícia tiver procurado impressões digitais no quarto, pode ser que tenha encontrado traços da minha presença lá. Então talvez seja melhor dizer a verdade. Mas não toda a verdade, porque se eu descrever Jack como um marido terrível, se eu contar a eles o real propósito do quarto, podem achar que eu assassinei para proteger Miley. Talvez a corte se solidarizasse ou talvez me tratasse como uma mercenária que matou o marido de um casamento relativamente recente por causa do dinheiro dele. Começar a descida para o aeroporto de Heathrow me faz sentir o peso de tomar as decisões certas e contar a história mais convincente. Leva um tempo até passar pela imigração. Quando atravesso as portas duplas, olho para as pessoas ao redor, à procura dos rostos familiares de Ada e de Anne. Estou muito tensa, e sei que provavelmente vou começar a chorar de alívio ao vê-los, o que é perfeito para o meu papel de esposa de luto. Mas quando vejo Esther acenando para mim e não Diane, sinto um pavor. Espero que não se importe, diz ela me abraçando. Eu estava livre hoje, então me ofereci para buscá-la e levá-la à casa de Diane. Sinto muito por Jack. Ainda não consigo acreditar, respondo, balançando a cabeça incrédula, sem lágrimas por causa do choque de vê-la à minha espera. Ainda não consigo acreditar que ele está morto. Deve ter sido terrível para você, concorda ela, pegando a minha mala. Venha, vamos procurar uma lanchonete. Achei que a gente podia tomar um café antes de ir para a casa de Diane. Sinto um aperto ainda mais forte no peito. Vai ser muito mais difícil agir como uma viúva triste na frente dela em comparação com Diane. Não seria melhor a gente ir direto para a casa de Diane? Eu gostaria de falar com Adas e preciso ir à delegacia. Adam disse que o detetive responsável pelo caso quer conversar comigo. A gente só vai ficar presa no engarrafamento a essa hora da manhã. Então é melhor tomar um café, argumenta ela, encaminhando-se para a praça de alimentação. Encontramos uma lanchonete e Esther corta caminho para chegar a uma mesa, quando somos cercada por crianças barulhentas de uniforme escolar. Sente-se. Pode deixar que eu vou buscar os cafés. Não demoro. Meu instinto pede que eu fuja, mas não sei se eu posso. Se Esther veio me buscar no aeroporto, se sugeriu tomar um café, é porque quer conversar comigo. Tento não entrar em pânico, mas é difícil. E se ela descobriu que eu matei Jack? E se havia algo suspeito no meu comportamento quando ela me levou ao aeroporto? Ela vai dizer que está ciente do que eu fiz. Vai ameaçar contar à polícia? Vai me chantagear? Esther paga os cafés e entro em desespero quando ela vem em minha direção. Esther se senta à minha frente e coloca o café diante de mim. Obrigada. Abro um sorriso tímido para ela. Grace, o quanto você sabe da morte de Jack? Pergunta ela, abrindo um sachê de açúcar e despejando no café. O que você quer dizer com isso, gaguejo? Suponho que você sabe como ele morreu. Sim, ele teve uma overdose. Exato, concorda ela. Mas não foi isso que o matou. Não estou entendendo. Parece que ele calculou mal a quantidade de comprimidos necessária e não tomou o suficiente. Então ele não morreu? Bem, pelo menos não de overdose. Balanço a cabeça. Não estou entendendo. Bem,
Como Jack não tomou a quantidade necessária de comprimidos, ele acabou recuperando a consciência. E como ele morreu? De desidratação. Fico surpresa. Desidratação? Sim, cerca de 4 dias depois da overdose. Mas se ele ainda estava vivo, por que ele não bebeu água? Porque ele não podia. O corpo não foi encontrado na parte principal da casa. Foi encontrado no quarto no porão. Quarto no porão? Sim. O pior é que o cômodo não podia ser aberto por dentro. Então ele não pôde sair, mesmo quando começou a sentir sede. Ela pega a colher e mistura o café. Mas parece que ele tentou. Pobre Jack, digo com voz baixa. Pobre Jack, pobrezinho. Não consigo pensar no quanto ele deve ter sofrido. Você tem ideia por que ele faria algo assim? Não, nenhuma. Eu nunca o teria deixado sozinho se imaginasse isso. Nunca teria viajado para a Tailândia se achasse que ele poderia se matar. E como ele estava quando voltou do tribunal? Bem, decepcionado por ter perdido o caso, é claro. Jack não parece o tipo de pessoa que tiraria a própria vida. Pelo menos, é o que as pessoas podem pensar. É provável que ele não estivesse apenas decepcionado, não acha? Quero dizer, esse foi o primeiro caso que ele perdeu, certo? Sim, foi. Então ele devia estar devastado. Talvez até tenha dito a você que sentia que a carreira dele tinha chegado ao fim. Mas para você só foi um comentário dito no calor do momento. Por isso não levou muito a sério. Eu encaro Esther. Não foi o que ele disse, Grace? Jack não disse que a carreira dele tinha chegado ao fim? Sim. Aceno lentamente com a cabeça. Ele falou isso. Deve ter sido por isso que ele pensou em se matar, porque não conseguiu lidar com o fracasso. Deve ter sido, concordo. Isso também explica porque ele queria tanto que você viajasse. Ele queria você fora do caminho para poder tomar os comprimidos. Parece que ele os ingeriu pouco depois da sua saída. Você sabe onde ele os encontrou? Quero dizer, Jack costumava tomar remédio para dormir? Às vezes, respondo de improviso. Não foi receitado por médico ou algo assim. Jack simplesmente comprava na farmácia. Lembro que Jack perguntou à Sra. Goldrich o nome do remédio e era o mesmo que Miley tomava. Ele sabia que a porta do porão não podia ser aberta por dentro. Então talvez soubesse que não tinha comprimidos o suficiente, mas estava determinado a se matar. Continua ela, e toma um gole de café. É provável que a polícia pergunte a você sobre o quarto. Você sabia da existência dele, não sabia? Jack contou. Sim. Esther mexe e remexe a colher. Também vão querer saber para que o cômodo servia. Pela primeira vez, Esther demonstra incerteza. Parece que era todo pintado de vermelho, até mesmo o chão e o teto, e as paredes eram cobertas de quadro com imagens de mulheres brutalmente agredidas. Ouço a incredulidade em sua voz e aguardo o que devo contar à polícia. Mas ela não diz nada, pois não sabe o que explicar, e um silêncio se instala entre nós. Então, conta a Esther o que pensei no avião. Jack usava o quarto como uma espécie de um anexo, explico. Ele me mostrou o lugar pouco depois de nos mudarmos para casa. Dizia que achava bom passar algum tempo lá antes de ir para o tribunal, onde relia os documentos, analisava as evidências fotográficas. Ele construiu um escritório no porão porque se sentia emocionalmente sobrecarregado e tinha dificuldade de se preparar mentalmente dentro da casa. Esther faz que sim com a cabeça. E os quadros? Sinto pânico. Eu havia me esquecido completamente dos quadros que Jack me obrigou a pintar. Esther olha fixamente para mim, me forçando a manter o foco. Eu não vi quadro nenhum. Jack deve ter pendurado depois. Acho que ele não mostrou para você porque era muito explícito e preferiu poupá-la, comenta ela. É provável, concordo. Jack era muito cuidadoso nesse sentido. É possível que pergunte se você sabia que a porta não podia ser aberta por dentro. Não, eu só desci lá uma vez. Então não é algo que eu teria percebido.
Olho para Esther do outro lado da mesa, em busca de confirmação de que essa é a resposta correta. Não se preocupe, Grace. A polícia não vai colocar você contra a parede. Lembre-se que Jack comentou com eles que você era mentalmente instável. Então ele sabe que precisam tomar cuidado. Ela faz uma pausa. Talvez você devesse tirar proveito dos comentários de Jack. Como você sabe tudo isso? Sobre como Jack morreu, onde o corpo foi encontrado, os quadros. O que a polícia vai me perguntar? Adam me comentou. Vai sair em todos os jornais amanhã, então ele achou bom você estar preparada. Esther faz uma pausa. Ele mesmo queria contar tudo isso a você, mas eu expliquei que nós duas fomos as últimas pessoas a verem Jack vivo. Por isso, eu sentia que era eu quem devia buscar você no aeroporto. Eu a encaro. As últimas pessoas a verem Jack vivo, gaguejo? Sim. Você sabe, na sexta passada, quando busquei você em casa para trazê-la ao aeroporto. Ele acenou para nós duas e depois de colocarmos a bagagem no porta-malas, estava na janela do escritório, não estava? Sim, respondo lentamente. Estava. E se eu me lembro bem, você disse que ele não foi ao portão esperar com você porque queria começar a trabalhar logo. Mas eu não consigo lembrar se ele estava usando paletó ou não. Não, não estava. Também não estava de gravata, porque tirou assim que chegou do tribunal. Ele acenou para nós duas e depois mandou um beijo para você. Sim, foi isso. A grandiosidade do que Esther está fazendo, do que está propondo a fazer, me deixa surpresa e começo a tremer. Obrigada, sussurro. Ela estende o braço sobre a mesa e cobre a minha mão com a dela. Vai ficar tudo bem, Grace, eu prometo. Sinto vontade de chorar. Eu não estou entendendo. Miley contou alguma coisa para você? Balbucio sabendo que mesmo que fosse o caso, mesmo que Miley tivesse contado a Esther que Jack havia empurrado da escada, isso não seria motivo suficiente para Esther mentir por mim. Ela só falou que não gostava do George Clooney. Esther sorri. Olho para ela desnorteada. Então por quê? Ela me encara com firmeza. Qual era a cor do quarto de Miley, Grace? Mal consigo responder. Vermelho, digo, com a voz falhando. O quarto de Miley era vermelho. Era o que eu pensava, diz ela calmamente.